pessoal, sejam bem-vindos ao canal e finalmente o mês de março acabou. Gente, ainda não estou acreditando que mês de março passou. O mesinho que durou um ano. E sabe qual é o nome disso? Isso é karma. Que ano passado, que geralmente o pessoal fala o mês de agosto, né? Que mês de agosto não passa nunca, que mês de agosto isto, que mês de agosto aquilo. E eu, nossa, gente, mas mês de agosto passa tão rápido, não tô entendendo qual, né? Nunca passei por isso. Paguei a língua. Porque assim, mês de março aconteceram muitas coisas, nem todas elas boas. E eu sinto que assim, mês de março foi o mês que meu cérebro e eu não conversamos muito bem, né? A gente queria uma coisa e aí a gente acabava encontrando outra e aí ele ficava, poxa, não era isso que eu queria, né? Mas enfim, acontece. Não quer dizer que não tive boas leituras esse mês, tive, mas é aquilo. Se for comparado a como eu li no mês anterior, eu li bem pouco, né? Até porque esse mês eu não li nenhum mangá. Aí é aquele momento que quem se inscreveu no canal só pelas resenhas de mangá já tá pronto, não leu mangá, não teremos mais resenha, beleza, tô pulando fora. Calma, coração. Teremos ainda assim resenhas de mangás, porque querendo ou não, eu li muito no mês de janeiro e fevereiro, então eu ainda tenho uma gordurinha, digamos assim, pra gravar. Mas agora, mês de abril, eu tô começando a sentir, hoje é 4 de abril, eu tô começando a sentir vontade de novo de ler mangá. Mas realmente, gente, assim, o mês de janeiro foi complicado, o mês de fevereiro foi um surto. Realmente foi um surto, porque querendo ou não ler 28 itens, sendo que desses 28, só 3 foram livros, e o resto foi tudo mangá, é muita coisa. Então, não é o meu normal. Realmente eu terminei o mês. Eu posso dizer, inclusive, qual foi o último mangá que eu li de março, que foi Death Note. Eu terminei Death Note pensando, deu. Acabou. Chega, meu cérebro falou, chega de mangá. Pega alguma outra coisa. E de preferência que seja alguma coisa leve. Eu não quero saber de morte. Eu não quero saber de tristeza. Eu não quero saber de pancadaria. Eu não quero saber de nada disso. Então, foi esse meu mês de março. E também, das 4 semanas de março, metade do mês eu fiquei doente. Ah, mas daí tu pode ter ficado em casa, lido, né? Gente, não deu. Não deu, foi aquele tipo de doença que a gente só existe. Eu não conseguia ler, eu não conseguia assistir televisão, eu não conseguia assistir vídeo no YouTube, eu não conseguia nada. Sabe assim, eu tava com uma concentração de centavos e doía. Ler, luz, foi bem complicado. Então, por isso que assim, você leu 10 livros, isso é bastante até. Não, concordo. Mas se a gente for comparar como é que foi no mês anterior, foi pouco. Mas, sim, eu concordo. Ler 10 livros é muita coisa, gente, tá? Não estou menosprezando quem lê menos que isso, jamais. Mas, pro meu ritmo de leitura, eu sinto que foram 10 leituras, mas sabe assim, quando termina o mês pensando, nossa, não sei se... Sabe, não sei se era exatamente isso que eu queria ler. Mas enfim. Antes de falar dos livros, vou comentar, dei agora o apanhado de março, animes. Vocês verem como eu tava doente, eu não consegui terminar nenhum anime. Minto, eu acho que eu terminei sobre o Prisma do Amor no comecinho de março. Gostei, quase chorei. Realmente, assim, encerrou legal o anime. Graças a Deus, porque tava andando por um caminho que eu fiquei, não, eu não vou assistir anime triste. Não é possível. E aí ele, né, terminou ali legal. E aí, eu peguei um anime que era de comédia, que envolve vampiros. Tem na Netflix. E aí eu fiquei, cara, vou arriscar porque... Engraçado, né? Um anime de comédia que tenha a ver com vampiros. Então, eu fui lá e assim, gente, o nome do anime é bem esquisito, tá? O nome dele é Babamba Bam Bam Vampire. Já aviso, é para maiores de 18 anos. E como é que eu posso dizer? Ele é aquele tipo de anime que você assiste um episódio, beleza, entendi a premissa. O próximo episódio acontece tanta coisa, dá tanto desencontro, dá tanto disse, me disse, interpretei errado, fiz não sei o que você fica, mano,
Isso vai dar um problema gigantesco quando estourar. E eu efetivamente terminei, mas eu terminei agora em abril. Eu assisti ontem o último episódio, e são só 12. Então, assim, pra vocês verem que realmente eu não tava com paciência, né? Eu estava só existindo no mês de março. E foi a única coisa que eu assisti de anime o mês inteiro. Aí agora vamos para as leituras. Eu li 10 livros, dos 10. 4 foram em meio digital. 3 deles do Kindle Unlimited e 1 eu já tinha. 4 foram da biblioteca daqui de casa e 2 eu peguei emprestado da biblioteca da escola onde eu trabalho. Porque às vezes eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de... quando tem um livro que eu já ouvi falar, mas eu não tenho, eu vou lá, aproveito e pego pra ler. Ou às vezes eu encontro pérolas nas escolas onde eu trabalhei, ou trabalho. E eu peguei o primeiro do mês... Foi um livro da Lígia Bojunga, que ela é uma autora brasileira que eu gosto bastante. Eu conheci as obras dela na faculdade, com a Bolsa Amarela. E desde então, sempre que possível, eu estou tentando ler os livros dela, porque eles são diferentes. Só que assim, até então, eu tinha pego livros que eram relativamente felizes da Lígia Bojunga. A Bolsa Amarela, A Cama. Aí eu peguei Tchau, que foi o primeiro triste dela que eu peguei. Daí eu fiquei tipo, gente, triste? Tá, pode ter sido, sei lá, uma vibe da autora na hora, vou pegar outro. Aí ano passado eu também peguei na corda bamba. Ou corda bamba, uma coisa assim. Que é imaginativo, é muito legal, mas ele também não deixa de ser meio triste. E o nome do livro que eu peguei esse mês é O Meu Amigo Pintor. E assim, gente, é uma novela, porque ele não tem nem 120 páginas. É muito lúdico. Né? Ele fala sobre pintura, sobre arte, sobre interpretação das cores, o que as cores significam, etc e tal. Mas é um livro triste, 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 que fala sobre luto, sobre perda, sobre questão da morte, sobre até questão suicídio envolvido. E você vê tudo isso sob os olhos de uma criança que não tá entendendo o que tá acontecendo. Isso machuca. Eu, como adulta, machucou bastante ler algumas das partes, mas eu entendo que, assim, é importante, porque, infelizmente, tem-se um mito de que certos assuntos as crianças não vão entender, e uma delas é a morte. E, querendo ou não, todos nós estamos sujeitos a perder alguém. Um bichinho, um amigo, um parente, uma pessoa conhecida. Então, o luto existe. E eu gostei bastante da leitura, mas eu confesso que eu tava querendo uma leitura mais alegrinha nesse comecinho de mês. Aí eu fui lá e peguei outro livro da biblioteca, esse de um autor que eu já conheço, já li bastante, inclusive fez parte da minha adolescência, infância e adolescência, principalmente por causa dos filmes, que é o Roald Dahl, que quem não sabe, o Roald Dahl escreveu o BGA, que é o GBA? Não, BGA, O Bom Gigante Amigo, escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, escreveu As Bruxas, Matilda, que virou filme. Então, sempre que possível, eu tento encontrar os livros do Roald Dahl para ler. A última vez que eu li, eu estava na faculdade ainda. Então, fazia já muitos anos que eu não encontrava o Roald Dahl. E aí, na biblioteca onde eu trabalho, tem um livro deles, que é justamente de um filme de stop motion que eu gosto muito, que é James e o Pêssego Gigante. E, gente, que livro gostoso. Nossa, ele é muito gostoso. E ele traz umas curiosidades de ciências que você fica assim... Será que é verdade isso? Eu tenho que pedir para algum biólogo, alguma coisa, um professor de ciências, me responder, porque teve uma coisa nesse livro que eu fiquei questionando se é verdade ou não, que fala da centopeia. Pelo menos a tradução foi colocada como centopeia na criatura, né, nesse bichinho. Só que se você for ver a imagem, não parece uma centopeia, parece uma lacraia. E é o que é também no filme, é uma lacraia. É a diferença. Mas enfim, que o nosso personagem, o James, ele pergunta pra essa centopeia, supostamente, né? Vamos falar como tá escrito no texto, se ela realmente tem 100 pares de pernas. E a centopeia olha bem tranquilamente pra ele e fala: não, eu tenho 48 ou 42, uma coisa assim. Ele tem um número bem menor de número de pernas. E ele, poxa, mas então por que todo mundo te chama de centopeia?
Por que que todo mundo fala que tu tem 100 pernas, 100 pares de pernas, etc, etc, etc? Porque ninguém nunca se prestou a contar. Eu fiquei, será que alguém contou o número de patinhas antes de botar o nome de centopeia? Pra saber se realmente são 100? Ou isso é totalmente arbitrário, estipular esse número, e seja que Deus quiser, será isso mesmo. Então, assim, eu fiquei... Sabe assim, quando você termina o livro, sim, ele tem fantasia, ele é uma realidade fantástica muito gostosa, mas é interessante você ver o James saindo de uma situação familiar extremamente complicada, com outros bichinhos, todos eles insetos, que se você for interpretar, tirando a Joaninha, todos eles são vistos como praga, como animais que não têm função nenhuma. E aí, conforme eles vão viajando, eles vão comentando com o James como é a vida deles, a importância deles. E aí o James fica, nossa, mas ninguém nunca me falou essas coisas. Então, sim, ele fala um pouco também sobre essa questão de identificação, certo? De você olhar as pessoas além da aparência e além do que elas fazem, porque você não tá sempre, o tempo todo, cuidando o que as pessoas estão fazendo. Então, foi um livro muito gostoso. Foi bem gostoso. Assim, super indico. O Roald Dahl eu indico de olhos fechados, porque assim... Ah, mas os livros são meio antigos. Sim, se a gente for ver, o Roald Dahl escreveu os livros numa época que não tinha nem televisão. Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso é A Fantástica Fábrica de Chocolate, mas eu já li há muitos anos, eu não lembro se fala em televisão. Eu tenho a impressão que se fala em rádio. Mas, sim, ele escreveu numa época que não é a de hoje. Mas, mesmo assim, você não deixa de se encantar com as histórias do Roald Dahl. E se você gosta muito, também eu tenho um outro autor que eu super sugiro, que ele vai na mesma ideia do Roald Dahl, só que ele é um pouco mais atual. Ele traz um pouco mais as questões da criança do século XXI, que é o David Walliams, que também é um autor britânico, que também escreve para crianças. E é muito gostoso também de se ler, curtir e tudo mais. Ele só não tem tanta fantasia assim quanto tem nas histórias do Roald Dahl. Aí, eu tenho aqui na minha escrivaninha do lado uma pilha de livros que eu separei do leste asiático para ler, que eu tô aproveitando essa vibe que eu tava de querer ler mais mangás. Eu, vou aproveitar e vou pegar algumas literaturas do leste asiático que eu tenho aqui, que sabe assim, quando tu fica uma hora eu leio, uma hora eu leio, uma hora eu leio, né? E principalmente porque tem muito livro que eu ganhei de ficção de cura. E eu, infelizmente, tenho um pré-conceito, não preconceito, um pré-conceito de literatura de cura, e eu ficava, não, isso não é pra mim, não, isso não vai dar certo comigo, parece ser muito forçado. E aí, como eu estava num momento delicado, como eu estava num momento em que eu precisava de literatura mais aquecedora, assim, sabe? De te abraçar, de te acalentar, dizer, não, vai ficar tudo bem. Eu resolvi dar uma chance para ficção de cura. E aí, então, eu peguei A Extraordinária Cozinha dos Livros, que é de uma autora sul-coreana. E, gente, nossa, era, assim, tudo que eu precisava nesse momento. Eu não favoritei por... Assim, só não chegou ao ponto do favoritar. Mas é uma história que eu adorei. Eu super me conectei. Os personagens que aparecem são bem diversificados. Não foi só do mundo corporativo, porque a gente tem que lembrar que a ficção de cura, ela surgiu principalmente no leste asiático, ali, China, Japão, Coreia do Sul, porque, querendo ou não, eles têm uma visão de mundo de trabalho bem diferente da nossa. Então, por exemplo, às vezes, muitas pessoas vão trabalhar no mundo, principalmente no mundo corporativo, numa área que elas não gostam. Mas que fica aquilo, mas a empresa tem prestígio, a empresa paga bem, a empresa isso, a empresa aquilo, e elas vão aguentando. E aí tem o famoso burnout, aí tem os altos índices de suicídio, né, por estresse, enfim, um monte de situações. E a ficção de cura, parece que ela vem pra te dizer, fera, respira, reavalia tuas coisas, será que realmente o que tu tá passando no trabalho compensa que está acontecendo na tua vida? E aqui, a ficção de cura, geralmente, ela envolve uma livraria, uma cafeteria, esse ambiente diferente, esse ambiente que muitas vezes é colocado como se ele estivesse fora do tempo. Ele está fora desse mundo corporativo.
que as pessoas vão lá, às vezes, por um motivo, por exemplo, uma livraria, para comprar um livro, e elas saem de lá com uma verdadeira experiência de vida. E o que eu achei legal é que a autora, ela criou esse mundo, então realmente existe essa livraria com cafeteria chamada A Extraordinária Cozinha dos Livros. Só que eu achei interessante que a autora foi lá e mostrou que ela não é só uma livraria e cafeteria. Porque se vocês forem ver, isso já existe faz bastante tempo, no mundo todo. E nem sempre a junção livraria e cafeteria dá certo. Então, na verdade, a Extraordinária Cozinha dos Livros é também uma espécie de hotel literário. Então você tem o hotel, você tem a livraria e você tem a cafeteria. Tudo num único ambiente, numa cidade do interior, onde tudo é mais calmo. Então realmente a autora quis mostrar que sim, os livros ajudam, sim, esse ambiente rodeado de livros e de boa literatura, né? Esse aconchego do café ou do chá. Um livro é muito bom, mas não é só isso. E a gente vê muito da nossa personagem principal, que é a dona desse espaço, o como ela tá sempre lutando para trazer coisas diferentes para esse espaço, né? Não é só simplesmente ir lá fazer uma curadoria dos livros e deixar aberto e torcer que o cliente entre e que ele volte. Não, ela faz clube de leitura, ela faz clube de escrita, ela faz sessão de autógrafos, sabe? Ela tá sempre promovendo a leitura, ela tá sempre, inclusive tem uma com um personagem que ela resolve fazer meio que um correio literário pro Natal. Mas, tipo, eles estão em março. Só que você vai na loja, você escolhe o que você gostaria de receber ou mandar para alguém de Natal, você embrulha para presente, escreve uma carta e fica na livraria. Até chegar o Natal e aí a dona se propõe a mandar por correio para essas pessoas receberem no Natal. Então, a gente vê que tem coisas diferentes. E eu fico, cara, se fizessem coisas mais assim, talvez aos pouquinhos fosse um pouco mais fácil aumentar o número de livrarias no Brasil, mesmo em época de e-commerce. Porque aqui tem e-commerce. Só que justamente o gostoso desse local, a extraordinária cozinha dos livros, é o ambiente, é onde você se sente aconchegado. Então, assim, todo mundo que já passou por uma livraria, que nem sempre acontece, porque a gente tem que lembrar que não existe uma livraria para cada cidade do Brasil. Eu, por exemplo, moro numa cidade que não tem livraria e não tem sebo. Então eu tenho que ir para outras cidades para conseguir comprar, mas eu já tive experiências maravilhosas em livrarias e sebos, do ambiente ser acolhedor, do ambiente te proporcionar a vontade de sentar e comprar um livro para ler. E isso faz muita diferença. Então, assim, eu terminei esse livro. Eu já gosto de livros que falam sobre livros, literatura, livraria, leitura. E aí, com uma ficção de cura, foi melhor ainda. Realmente, eu preciso dizer que essa combinação foi muito gostosa. Aí, o segundo livro que eu peguei, eu terminei esse de ficção de cura. Eu fiquei, não quero ler mangá e também não tô afim de ler mais nada asiático. Eu quero pegar algum livro que talvez esteja aí na minha biblioteca faz um tempo para ler, pra, né, desencalhar. E aí, eis que eu vi essa lombada, uma lombada que não tem título, a gente precisa lembrar que às vezes a Darkside faz isso. Aliás, os livros da Darkside, por si só, as capas já são uma experiência, né? Porque ou eles fazem que nem esse aqui, que tá o título na capa, mas não tem na lombada, ou então eles não colocam nada na capa, mas tá na lombada. Então, assim, é sempre uma experiência. Mas aí eu resolvi pegar esse aqui, que é A Fogueira da Bruxa. Ele é um livro da Crime Scene, inclusive tá aqui, né? Quando tem esse fitilho, significa que ele é um crime scene, né, do selo. Então, sim, ele vai falar sobre um caso real que aconteceu no final do século XIX na Irlanda, que foi o assassinato brutal da Bridget Clary, cuja situação aconteceu que o marido a matou alegando que a Bridget não era a esposa dele. E aí você fica, tá, ele confundiu ela com outra pessoa. Não, não, não. Era a Bridget, com a aparência da Bridget, com a voz da Bridget, com as memórias dela, mas não era ela. A alegação dele é que ela foi trocada por uma fada. E aí vocês vão ficar, mas gente, que motivo mais esdrúxulo pra tentar se safar de um assassinato. Pois é, parece.
se a gente for pensar hoje, em pleno século XXI, parece realmente uma desculpa muito besta pra fazer uma coisa dessas. Mas, na verdade, a nossa autora, a Angela Burke, ela mostrou que, assim, no século XIX e antes até, essa alegação de que a pessoa foi trocada por uma fada, na verdade, a gente às vezes encontra isso na literatura de fantasia, principalmente na literatura de fantasia que trabalha com féricos, com os feis, que às vezes também são chamados. Por exemplo, se você já leu Um Canto Mais Escuro da Floresta, que faz parte do universo de O Príncipe Cruel, você já viu essa situação, que é a famosa criança trocada, ou changeling. Então se dizia que muitas vezes uma fada roubava uma criança, uma mulher, às vezes até um homem, mais raro, mas acontece, e que essa pessoa ficou retida no mundo das fadas e o que voltou para casa é uma fada se fantasiando dessa pessoa. E aí, claro, isso foi uma questão folclórica por muito tempo. O marido da Bridget Clary não foi o primeiro a usar isso como desculpa pro que aconteceu. Infelizmente, isso era uma desculpa, uma questão até bem usada. Aí a autora Angela, ela mostra como a Irlanda estava passando por uma série de transformações nessa época, após a Grande Fome, que foi uma situação bem complicada que aconteceu, a questão latifundiária que estava acontecendo também na época, sobre como as pessoas que viviam mais para o interior não tinham absolutamente nada, o nível de analfabetismo era muito alto. Então a gente vê que era uma situação em que nós tínhamos duas vertentes. Nós tínhamos uma Irlanda que estava tentando se modernizar conforme os outros países da Europa, com jornalismo, com imprensa, com questões de juizado próprio, tecnologia, etc, 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 e se afastar dessas crenças. Em compensação, nós tínhamos uma grande parte da Irlanda ainda vivendo de forma rural, sem muitos direitos, tendo que se virar sozinhos, certo? Digamos que quase fazendo suas próprias leis e vivendo das crenças. Por quê? Porque não eram alfabetizados. Então, a autora, ela trouxe, sim, o caso da Bridget, inclusive com recortes de jornal da época, os próprios depoimentos que ficaram registrados no julgamento, trouxe também algumas questões das famílias envolvidas ao redor da Bridget, seja da família dela, do marido ou de vizinhos, mas ela trouxe muito mais esse panorama histórico, cultural e econômico da Irlanda. Então eu terminei esse livro sabendo muito mais sobre a história da Irlanda do que a questão, tipo assim, o assassinato da Bridget é horroroso, a gente se mortifica, mas digamos que ele não é o principal. Ele é o fio condutor que pega todas essas situações e costura para criar essa história. Então eu fiquei muito feliz, porque ele tinha tudo pra eu achar assim, porque querendo ou não, ele não é pequeno. Eu fiquei, gente, eu conheço essa história já. Porque se você já assistiu a série Lore, que está na Amazon Prime, você já ouviu falar do caso da Bridget Clary. Porque ele é mencionado. Inclusive, é quase um episódio inteiro que fala sobre essa loucura de acusação dos changelings. Mas eu fiquei, gente, não só isso não sustenta um livro de tantas páginas. Mas a autora foi lá e realmente trouxe todo esse panorama histórico. Então, se você é uma pessoa muito curiosa, assim como eu, você vai gostar do livro. Realmente foi, assim, muito bom. Aí, isso já tava, tipo, quase na metade do mês. E eu faço parte de um clube de leitura com amigos. E eu tinha que ler o livro desse mês. E aí, sabe assim, quando tu fica... mas eu não sei se eu tô com vibe nele nesse momento, mas já vou colocar no Kindle e vou começar. E aí eu peguei o meu Kindle e eu vi que eu ainda tinha uns 15 dias, mais ou menos, de assinatura do Kindle Unlimited. Aí, o que eu pensei? Vou aproveitar esses 15 dias do Kindle Unlimited, ler o máximo de obras que eu consigo do catálogo, e aí depois que eu terminar, eu pego o livro de leitura do clube. E aí nisso, gente, eu fiz 3 leituras em sequência, bem rápido, em questão de... Gente, não é nem 15 dias. Eu tinha até o dia 15, era dia 7, eu tinha 8 dias de leitura. Foi realmente muito rápido. E aí eu peguei livros que estavam já
comigo há um tempo, que sabe a coisa assim quando tu fica, eu quero muito ler esse. Mas daí tu pega outro e vai empurrando, mas também não devolve. E aí ele fica lá no teu Kindle, tipo, pá, e aí, cara, fera, quando é que tu vai me ler? E aí, eis que eu dei a chance e eu favoritei O Veneno na Montanha, da Bianca Jung. Gente, que livro bom. É uma fantasia como há um bom tempo eu não via. Ele não é uma romantasia, como às vezes o pessoal hoje tem a tendência de pensar, certo? Porque, querendo ou não, a gente está numa vibe muito grande de romantasias. Eu posso dizer que o Veneno na Montanha é uma alta fantasia com um mundo próprio muito bem desenvolvido e que tem sabor romance. O foco dele não é o romance. O foco dele realmente é a nossa personagem principal tentando resolver uma situação que acontece que ela se coloca como culpada pelo que aconteceu. E aí sim, tem um rapaz aí que pode ser futuro interesse romântico dela, mas assim, a gente termina o primeiro volume nem com o abraço direito. Então, assim, se for, é um Enemies to Lovers muito slow burn, que talvez no segundo volume tenha algum desenvolvimento maior. Mas é uma história de uma personagem que vai pra pior prisão do reino, que é a montanha, literalmente é chamada de a montanha. E aí ela vai lá para resgatar uma pessoa importante para ela, que ela se considera culpada por essa pessoa ter ido parar na prisão. Só que daí ela entra e ela sabe que é extremamente difícil de sair dessa montanha. Então, assim, eu me lembrei muito, mas assim, gente, só vislumbres, não dizendo que é igual, não é. Mas eu me lembrei muito da montanha que aparece em Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, que toda a corte ficou presa dentro daquela montanha, etc e tal, e onde tinha tortura e um monte de coisas complicadas, etc e tal. É quase isso. Só que tu imagina uma prisão de segurança máxima lá dentro, realmente dentro da montanha, e que, tipo, você entra lá sabendo que você vai morrer. Você não vai lá pra, tipo, eu vou ficar um ano aqui. Não, você vai lá sabendo que você vai morrer. Porque até hoje não teve ninguém que saiu da montanha. Então, essa montanha é vista como, assim, o grande bicho papão do reino. É um lugar em que ninguém quer parar. Um lugar que o pessoal fala que é preferível você dar um jeito de não entrar e morrer de outra forma do que entrar. Porque você não tem ideia do que acontece ali e tem muitos boatos envolvendo. E a nossa personagem vai, por livre e espontânea vontade, para esse lugar, para salvar essa pessoa. E aí começa a acontecer tanta coisa que você fica assim, eu não sei. Em vários momentos eu pensei que a personagem não ia conseguir. Ela é uma personagem bem obstinada, que você fica até assim, não sei se ela não é meio cabeça dura, porque às vezes ela coloca uma ideia na cabeça e ela tem que apanhar muito pra tirar essa ideia da cabeça. Principalmente quando ela faz julgamentos de certas pessoas. Então, sim, é uma personagem forte, é uma personagem que sabe lutar, mas ela não é perfeita. Isso que eu gostei. Teve algumas coisas que a autora colocou que são aspectos que podem aparecer em fantasia, que ela usou pra amarrar a história, que eu sinceramente fiquei, sério? Tipo, quando o pessoal reclama, porque toda mocinha de fantasia com romance é uma ingênua que não sabe de nada. E aí, o que as autoras começaram a fazer? Começaram a trazer personagens fortes pra mostrar que não é só a menina ingênua que, né, vai para um reino férico, etc e tal. Então, são certos aspectos que já foram usados em histórias, não dizendo que isso desmereceu a história, até porque eu favoritei, mas foi a única coisa que eu fiquei, sério, isso aqui podia não ter, certo? Esse detalhe não precisava, mas eu sei que assim, eu tinha duas opções depois que eu terminei esse livro, que ele tem quase 600 páginas, se eu não me engano, no digital. Eu poderia pegar a sequência, só que como eu tinha outros livros que eu também queria dar prioridade no Kindle Unlimited, eu resolvi fazer o seguinte, eu não peguei a Canção do Abismo, acho que é esse o nome do segundo. Eu sei que é alguma coisa abismo, mas eu acho que é o chamado do abismo, uma coisa assim. Eu não peguei o segundo porque eu resolvi que eu vou comprar o Veneno na Montanha em edição física e vou comprar o segundo, porque essa é uma história que eu quero ter aqui na biblioteca.
esse livro entrou no hall dos que, assim, merecem um lugarzinho de destaque na minha estante, principalmente para as pessoas que falam que brasileiro não sabe escrever fantasia, ou pior, que mulher não sabe escrever fantasia sem que seja romantasia. Então, assim, aqui, ó, pra ti, ó, tó, vai ler e conversa comigo depois. E aí, na sequência, eu peguei A Livraria Perdida, que sim, eu peguei só por causa do título, mas eu tenho uma coisa com os livros, não sei se vocês também têm isso, que às vezes eu pego um livro e eu não sei dizer exatamente o que me faz. Uma voz na minha cabeça que fala, leia esse, você vai gostar. Esse aqui vale a pena. E já aconteceu isso muito, gente, sem eu ler sinopse. Aí o pessoal fala, é a capa. Aí você vê os livros que eu passei por isso, nem todos eles têm padrão de capa. É o título. Pode até ser, mas de novo, tudo muito variável. Eu não sei, é um instinto de ir lá e pegar. Minha mãe diz que é dedo verde, que eu tenho dedo verde para escolher leitura. Nem sempre, mas às vezes eu acerto. Então, assim, A Livraria Perdida, eu vou dar só a premissa para vocês. É uma livraria que ela só aparece para pessoas específicas. E aí você fica, cara, isso aí tem cheirinho de ficção de cura. Só que não é asiático. E, gente, é uma história muito boa, que fala sobre a questão dos livros, mas que ele se passa com 3 personagens diferentes, que uma delas está em 1924 e a outra já está ali nos dias atuais, que pelo que eu calculei seria mais ou menos ali em 2018, né, 2019, antes da pandemia ainda. E você fica, tá, o que esses personagens têm em comum? E conforme a história vai se desenrolando, a gente começa a entender que talvez o que eles tenham a ver é essa livraria. Só que a livraria não aparece. Ela não aparece, tipo assim, para cada um deles. Você começa a questionar se por um acaso uma dessas pessoas não foi a responsável por criar essa livraria. Ou o que tem a ver. Então, ele é um livro que fala sobre... Eu tô com a Anissa aqui, tá, gente? Por isso que eu tô mexendo o braço. Ele é um livro que fala sobre pessoas que querem trabalhar com livros. Pelo menos 2 deles querem isso logo de cara. E uma das nossas personagens, que é a Marta, ela lê pessoas. Ela não lê livros, ela lê pessoas. E ela coloca que justamente por isso ela teve uma dificuldade tão grande para ler livros, porque ela já fazia isso e ela ficava, cara, por que eu vou fazer? Por que eu vou ler uma história sendo que eu posso ler as pessoas? Sabe? Só que daí aos poucos ela vai se envolvendo com o nosso terceiro personagem e ela vai começando a mudar de ideia. Mas é um livro assim triste, um livro que fala sobre como muitas vezes as mulheres, independente se foi em 1924, ou seja, começo do século XX ou em pleno século XXI, muitas vezes as mulheres têm que se sujeitar a algumas coisas, elas têm que lutar para sobreviver e principalmente para sair de situações complicadas. Então, ele é um livro triste, mas ao mesmo tempo ele é aquele tipo de triste que termina com um quentinho no coração. Do tipo, sim, todo mundo sofreu, sim, teve gente que comeu o pão que o diabo amassou, mas mesmo assim a pessoa conseguiu, não vou dizer dar a volta por cima, mas ela conseguiu encontrar um cantinho de felicidade dela. Então eu terminei esse livro também com um quentinho muito grande no coração, mas também eu preciso relembrar que eu sou uma pessoa que gosta de livros, que fala sobre livraria, sobre leitura, livros. Então, assim, por isso que acredito que eu tenha favoritado ele. E aí, por causa desse livro, que fala muito das irmãs Brontë, que elas têm um papel aí, não vou dizer crucial, mas elas têm aí um pequeno arco dentro da história de A Livraria Perdida, eu resolvi pegar algum livro das outras irmãs Brontë, porque até então eu só tinha lido a Emily Brontë, Fumou dos Ventos Uivantes. E aí eu resolvi pegar um que estava no Kindle Unlimited, que é A Inquilina de Whitehall Hall, que é da Anne Brontë. Se eu não me engano, ela é a caçula. Só que assim, a Anne Brontë tem 2 livros publicados, Agnes Grey e A Inquilina. E eu resolvi pegar A Inquilina, não sei se era porque só ele que tinha no Kindle Unlimited ou... Enfim, e eu posso dizer assim, Jesus, como as irmãs Brontë gostam de uma história triste. Senhor amado, olha, esse da Anne Brontë, ele não é tão louco, no sentido de que a gente não tem um personagem complicado, um personagem torturado que vai querer causar
tristeza e dor para todo mundo ao seu redor, porque ele é extremamente amargurado, como acontece com o Radcliffe. Aliás, se você acha que o Radcliffe é um ótimo partido amoroso, faça terapia, tá? Porque assim, eu lembro que quando eu li esse livro, eu tinha 16 anos. E eu li por causa de Crepúsculo, porque a Bella falava que era um dos livros de romance favoritos dela. E, gente, me desculpa, O Morro dos Ventos Vivantes pode ser muita coisa, menos uma história de amor. Ele é uma história de obsessão, ele é uma história que fala sobre preconceito, sobre um monte de outros aspectos. Então, assim, a Anne Brontë não foi tão longe. Porque a Anne Brontë, ela fala muito em A Inquilina de Whitehall Hall a questão do papel da mulher, em como a mulher tinha pouquíssimas opções para a vida dela e que às vezes viam o casamento como única forma de salvação da vida delas, de dar um propósito e tudo mais. Só que às vezes casamento é uma loteria. Você pode dar super certo, como pode dar super errado. E com a nossa personagem, ela vai pagar muito pelo casamento dela. Inclusive, essa questão de inquilina já começa, né? Porque você não sabe quem é. E aí, quando você descobre quem é que está morando em Whitehall Hall, que tem todo um contexto para isso estar acontecendo, você percebe como as pessoas podem ser muitas vezes mesquinhas com pessoas que não condizem com aquilo que elas querem. Então, há uma questão de preconceito, de boatos e tudo mais envolvido, assim, é bem legal. A única coisa que eu não gostei de A Inquilina de Whitehall Hall é como tem passagens inteiras da personagem falando sobre a salvação da alma eterna. Eu fiquei, senhor, Mona, eu já entendi, tá? Eu acho que a nossa personagem só não é aquela personagem carola, caricaturizada por detalhe, porque ela tá o tempo todo falando da salvação da alma dela, de como ela quer se preparar para o que vai vir para depois da morte dela, de como ela tem a função de orientar as pessoas sobre a responsabilidade delas, sobre isso, para que elas sejam pessoas virtuosas, para que elas não sofram nessa vida, para que elas tenham o direito de reencarnar e ir para o paraíso quando elas morrerem. Eu fiquei assim, gente, acho que aqui a gente tem uma presença muito grande do pai das irmãs Brontë, que era pastor. É só que eu consigo imaginar, porque, gente, sério, foi demais. Foi a única coisa, assim, que eu realmente não gostei da história, né? Isso diminuiu um pouco a minha pontuação com o livro. Mas, terminei. Ok. Legal. Quero pegar o Agnes Grey, que o pessoal disse que é melhor que a Inquilina de Whitehall Hall. Então, vamos ver o que eu acho. E aí, eu terminei essa leitura num dia em que eu fui trabalhar e eu estava sem guarda-chuva e tinha possibilidade de chuva. E ok, eu tava com preguiça de levar o Kindle e um livro físico junto comigo. Ah, você não quis pegar a leitura do clube, que você não disse que estava no Kindle? Eu terminei Inquilina de Whitehall Hall e eu terminei assim, eu não estou com cabeça para um thriller nesse momento. Eu preciso de alguma outra coisa intensa, mas que não seja envolvendo assassinato. E eu pensei, vou ler um romance. Aí eu fui ver os livros que eu já comprei, que eu tenho no meu Kindle, e aí eu peguei o romance. Só que o meu cérebro esqueceu e ele foi lá e botou o Dark na frente. Então sim, eu peguei um Dark Romance pra ler, de uma autora que eu já li ano passado e que eu gostei bastante da leitura. E esse livro especificamente eu escolhi porque ele é um reconto de A Bela e a Fera, que é Twisted Beauty. Gente do céu, eu vou dizer assim que foi o livro que eu menos gostei de ler até agora, no ano de 2026, e nós estávamos recém no mês de março. Sendo que, assim, ele é um livro com gatilhos extremos, eu já preciso avisar isso, e olha que eu li Alchemized, que eu achei que ia ser o livro com maior gatilhos que eu já encontrei nesse ano, sendo que eu já li livros com mais gatilhos no ano passado, mas enfim, esse livro, Twisted Beauty, conseguiu fazer com que os gatilhos dele fossem bem mais pesados do que em Alchemized, porque é muita descrição. A autora, eu acho que ela, assim, ela pesou um pouco a mão na hora de escrever sobre isso, porque eu senti muito momentos que foi gratuito, sabe? Foi pra chocar, pra fazer você passar mal, pra você tirar os olhos do Kindle, respirar fundo, olhar pra cima e pensar, por que, senhor? Não é possível. Só que a gente precisa lembrar que, infelizmente, existe gente
deturpada pra tudo. Então, aquela famosa premissa do isso não tem como acontecer na vida real, infelizmente eu já com a idade que eu tenho, é só você olhar um pouco as notícias que você vai ver que não é possível sim. Então, não dizendo que o que acontece no livro não tenha como acontecer na vida real. Eu acho que tem como sim. Inclusive, não sei se já não aconteceu. Eu que não quis ir atrás disso. Mas foi uma situação em que eu não comprei os personagens. Eu até gostei da nossa protagonista. Eu achei ela, assim, uma personagem que gosta muito de livros e que é extremamente curiosa e desobedece regras e que é devota ao pai, etc, etc, etc. Mas eu não comprei o par amoroso. Eu não comprei. Assim, acontecia cada reviravolta. Eu ficava, e mais essa, tá? Aí daqui a pouco, e mais essa? E precisava dessa? Não bastava só a anterior? Tem que botar essa junto na história? Então, realmente foi uma leitura, assim, bem... Eu terminei ele com o meu cérebro olhando bem fundo nos meus olhos, dizendo, eu te dou isso aqui, te dou uma chance pra você escolher um livro pra não entrar numa ressaca literária. E aí eu não sei porquê. Eu poderia ter ido pra alguma ficção de cura de novo, mas nenhuma delas me chamou a atenção ali no momento. Que eu fiquei, não, eu preciso de um livro de fantasia que seja envolvente e que eu, sei lá, sinta coisas. Eu acho que eu vi no Instagram um carrossel sugerindo literatura fantástica que fosse diferente. E aí esse livro aqui, ele foi escrito por uma autora negra da Etiópia que justamente resolveu trabalhar um Dark Academia com vampiros negros. E eu fiquei, gente, tem tudo pra ser muito bom. Vou pegar. E nós estamos falando, então, de Inimigo Imortal, que, assim, ele é muito bom. Ele acontece muita coisa, galera. O que eu posso dizer é que a nossa autora, ela não teve medo nenhum de criar personagens extremamente cinzas, personagens que são capazes de matar para proteção, para proteger alguém, para descobrir alguma coisa. Não é só a nossa personagem principal, há outros personagens. Ela não teve problema em matar personagem, que daí você fica, não, mas morreu, né? Morreu. Vai viver como vampiro, né? E aí você fica, não, morreu, morrido, não revive mais. Então, assim, há umas situações bem pesadas e, ai, Kimi, mas esse não é uma romantasia? Assim, se é pra ser uma romantasia, é a romantasia mais slow burn que eu já vi na minha vida e com o maior enemies to lovers. Porque assim, sim, a nossa personagem, ela vai pra uma academia que não é todo mundo que consegue acessar, e aí tem toda uma justificativa muito bem colocada, inclusive, de por que essa personagem até então não tinha conseguido entrar nessa universidade, sendo que ela estava há um bom tempo procurando já, e por que não é qualquer um que já ouviu falar desse lugar. E aí tem vampiros. Os vampiros, eles são vinculados a casas de famílias que estão vinculadas a essa universidade. E aí o nosso, que seria o interesse amoroso, digamos assim, da nossa personagem principal, é um vampiro. Só que assim, ele é um vampiro que não tá nem aí pra ela. O pessoal assim, ai, que bonito, nós teremos um Edward Cullen de novo. Não, a gente vai ter muita coisa. Menos um Edward Cullen. Ai, mas é que assim, você tem que entender que ele é um vampiro que provavelmente tem um passado obscuro. Tem, mas isso não quer dizer que isso justifica o que ele faz. E assim, aqui é o famoso amigos, negócios à parte. Que assim, no começo eles realmente se odeiam, inclusive de tentarem um sabotar o outro pra expulsar da casa. Porque é aquela situação do o vampiro não pode botar ela em risco e ela não pode acusar ele sem ter provas, porque senão ela vai ser expulsa de casa e quem vai resolver, quem vai ganhar a situação é ele. Então tem todo um BO por trás que, tipo assim, nenhum dos dois pode sair da casa. E aí ela faz coisas pra realmente tentar sabotar ele e ele revida na mesma moeda. Então, assim, é amigos, nesse caso aqui é interesses, negócios à parte. Uma hora o Sucenius, que é o nome do vampiro, ele demonstra que tem um certo interesse por ela, mas é um interesse muito assim, que a gente não entende o que tá acontecendo, mas ele é o primeiro que vai chutar ela na fogueira, se ela se meter pro que ele quer fazer. Então, realmente são personagens bem complexos. Eu diria que ele é um livro mais 18, e isso que é uma coisa muito que eu achei, tipo assim, olha,
parabéns pra autora, ela conseguiu fazer cenas calientes que não envolvem necessariamente sexo. Ela conseguiu fazer isso. Então, assim, eu diria que ele é um livro mais 18, mas outra coisa também que aconteceu, eu terminei a leitura e eu fiquei, tá, beleza, gostei, tem potencial pro segundo volume ser muito bom. Fui ver quanto é que estava o segundo, adivinha, não foi publicado no Brasil ainda, sendo que a trilogia já está completa lá fora. Então, galera Record, por favor, não entra no hall das editoras que publicam livros e sabendo que eles são séries, que eles são trilogias, etc e tal, e não traz a continuação, botou no Brasil, termina de uma vez, por favor. Vamos fazer isso, até porque, querendo ou não, literatura com vampiros que sejam da Etiópia é pequeno. E a gente precisa trazer essa diversidade, porque assim, eu preciso dizer que há muito tempo eu não via uma mitologia de vampiros tão bem construída. Eu preciso dizer, e olha que eu já li muita coisa de vampiro, porque na minha adolescência eu fui fissurada por vampiros. Então, realmente, ela inovou em muitas coisas, em outras, mais ou menos, mas eu gostei que ela trouxe um vampiro do século XXI mesmo, que é adaptável ao que tá acontecendo, e ele não é um vampiro purpurinado. E eu tô falando com a maior piada do mundo da questão do vampiro purpurinado, porque eu sou fã de Crepúsculo. Aí, terminei o mês de março com meu cérebro dizendo, pelo amor de Deus, me pega uma ficção de cura nesses últimos dias, vai. Só mais um. Pega uma ficção de cura, dá uma alisada no cérebro, sabe? Dá, assim, uma acalmada no coração. E aí, depois a gente pega a leitura do Clube do Livro, porque ele é um thriller. Tá. Aí eu pensei, vou pegar outra ficção de cura, dessa vez uma ficção de cura que não envolve um espaço em si, e siga o produto, que são gatos. E aí eu peguei então o livro Vou Te Receitar um Gato, que é uma ficção de cura japonesa. Acho que a minha cara já diz, né? Gente, eu quero saber cadê a cura. Porque assim, nas primeiras 20 páginas do livro, eu já consegui ficar com a garganta travada de choro. Sabe quando tu segura pra não chorar? Foi isso que aconteceu. Porque ele tem tudo para ser uma coisa gostosa. É uma clínica chamada Kokorô, que é uma clínica sabor psiquiatria, que não é todo mundo que encontra, porque ela fica num beco, numa das ruas de Kyoto, que inclusive, pelo que dá a entender, não é muito fácil de se achar. E aí, quem vai para essa clínica são pessoas, a grande maioria, que trabalham no mundo corporativo, no sentido de que eu estou trabalhando na empresa tal por prestígio, por dinheiro, porque preciso, enfim, uma série de fatores, e dá a entender que são pessoas extremamente estressadas. E aí elas vão nessa clínica que tem uma enfermeira e um médico inclusive bem diferente, e ele fala, qual é o seu problema? E as pessoas, ao invés de dizer, ah, eu estou estressado, eu estou com insônia, eu estou com isso, eu estou com aquilo, elas, por algum motivo, elas meio que dão uma vomitada do problema. Então, tipo, ah, eu não gosto do meu emprego, eu queria trocar de emprego, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não tenho paciência com a minha filha, são coisas assim. E aí o médico fica, não vou te receitar um gato, pode deixar. E ele receita um gato e realmente dá o gato como se fosse um remédio. Inclusive, ele vem com um manual de instruções, digamos assim, e receita. Do tipo, ah, não, esse gato aqui, você tem que... Pode consumir sem moderação, o efeito dele é super tranquilo e ele não vai causar dependência nem nada. Ou então, ó, esse gato aqui é muito bom, é um remédio para tipo uma semana, porque senão ele pode causar dependência. Ou então, ah, esse remédio aqui, a senhora mora com mais alguém? Mora numa casa com X pessoas. Ah, que bom, porque o efeito dele é imediato, só que é um efeito muito forte que espalha na casa inteira. Então você fica assim, gente, como? Né? E são gatos mesmo. E as pessoas vão pra casa com esses gatos. Inclusive, muitas vezes elas ficam ali uma semana, 10 dias, um mês. E aí você fica, ai, que bonitinho. São pessoas que vão adotar esses gatos no final, né? Nem sempre. Nem sempre. E às vezes você vai pegando os bastidores da clínica e de alguns dos gatos. E, gente, é muito triste. Eu sou gateira, eu tenho gatos. Em mais de um momento eu quis chorar, porque eu fiquei, não é possível, sabe? O meu lado de não querer ver bichinhos sofrendo foi muito forte. E tem todo um panorama por trás da clínica que eu fiquei, gente, isso aqui é pesado pra caramba, sabe? Muito complicado. Então, assim, é uma trilogia.
de histórias. Pelo que eu entendi, cada história são com personagens diferentes, mas todas elas envolvendo a Clínica Cocorô. Então a gente tem Vou Te Recetar um Gato. O meu marido me deu o segundo no mesmo ano passado, então ele me deu os dois, que é Vou Te Receitar Outro Gato. E eu vi que agora tem um terceiro, chamado Que Tal Mais um Gato? Porque querendo ou não, a vida do gateiro geralmente é assim, né? A gente começa com um e nunca para no um. A gente pega um segundo pra fazer companhia, aí vem o terceiro, aí vem o quarto, e quando você vê, você tá com a mesma quantidade de gatos que eu estou. Então, eu digo assim, ele é um livro muito gostoso que a única fala desse médico que eu realmente concordo é quase tudo se resolve com gato. E realmente tem, meu amor. Eles são maravilhosos. Eu tenho, assim, eu sou extremamente suspeita de se dizer da questão dos gatos. Causam estresse? Causam. E a gente vê que alguns personagens passam isso no livro também, de gatos que aprontam, que quebram, que ficam doentes. Então, assim, mas é interessante ao mesmo tempo a gente perceber como a vida dos personagens vai mudando aos poucos por causa dos gatos. Como eles, assim, com esse jeitinho calminho deles, né, meu amor? E ronronento, eles vão mudando as coisas. Então, assim, eu super indico, né? Mas é aquilo, eu indico com moderação. Se você tem gato, se você tem bichinho, se você dói o coração de ver animaizinhos sofrendo, vá com calma. Vá com calma para esse livro. Vou ler o segundo? Tá separado aqui. Não sei quando eu terei saúde mental e emocional para ler o segundo, mas tá aqui. Então, assim, eu terminei o mês de março com meu cérebro ficando, deu, chega, tô cansada de história triste. Não é possível que tu conseguiu pegar tanta história triste, com violência, com gente percebendo que a humanidade não presta. Então E é aquele momento que alguém vai lá do fundo perguntar: e o livro do clube? Eu li o livro do clube, tá, gente? Só não entrou agora aqui nas leituras de março, porque eu terminei ele em 1º de abril, só por isso. Mas sim, eu li o livro do clube, tá? Tá tudo certo, já estou com ele anotadinho e tudo para fazer a nossa discussão e tudo mais. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso clube, que é um clube do livro bem tranquilo, do tipo, você participa se você quiser. Você não é obrigado a participar todos os meses, nem nada do tipo, né? Você ajuda a escolher os livros e tal. É só me mandar uma mensagem no Insta e aí a gente conversa pra te colocar no grupo, tá bom? Me deixe aqui nos comentários como é que foi o mês de março de vocês. Se também durou uma eternidade ou se foi aquele mês que passou super rápido que você está assim, nossa, nem vi tempo piscar. Que olha, eu espero que agora em mês de abril as coisas melhorem. Eu sinto que para algumas coisas está melhorando e eu tô começando a ter vontade de novo de assistir anime e mangá. Eu acho que realmente em fevereiro eu exagerei, sabe? Dei uma saturada. Então agora eu espero que eu consiga voltar a ler mangás e tal. Então, vejo vocês no próximo dia com uma resenha, tá bom, pessoal? Beijinho e até a próxima!